Oi, gente! Tá começando mais um Sessão Geronto. O objetivo desse programa é falar sobre as síndromes geriátricas de forma simples e rápida para melhorar o atendimento dos fisioterapeutas. Vamos começar? Meu nome é Renata Lima, eu sou fisioterapeuta urogenital e gerontologista. E adivinha, o assunto de hoje é síndromes geriátricas. Vamos falar um pouquinho sobre o que é esse assunto dentro da gerontologia. Bom, para começar, síndromes geriátricas são sinais e sintomas, tá? É o acúmulo de sinais e sintomas que vão prejudicar a saúde da pessoa idosa. Só que mais do que a saúde, também a gente fala muito mais na funcionalidade. Porque quando a gente pensa em saúde, lógico, a gente define, né, completo bem-estar biopsicossocial, mas o que é a saúde? O que é ser saudável? Quando a gente pensa no envelhecimento humano, a gente está falando de diversos sistemas envelhecendo e sendo acometidos. Então, o que é ser saudável numa fase mais avançada de idade? Pensa assim, ó, tem duas pessoas, essas duas mulheres têm a mesma idade, vamos botar 80 anos, tá? Sendo que uma, ela não tem doença nenhuma, tá? Ou seja, não tem ali uma hipertensãozinha, não tem uma diabetes, não tem uma osteoporose, não tem uma artrosezinha, nada disso, tá? Só que essa pessoa, ela é completamente restrita à casa dela. Essa pessoa não sai de casa, ela não consegue ali tomar a decisão para fazer algo. Em contrapartida, a gente tem uma outra pessoa, que também é uma mulher que tem 80 anos, e que tem ali diabetes, hipertensão, tem artrose, tem osteopenia, enfim. E aí, quem é saudável? Se a gente considerar que saúde é ter ausência de doença, então a dona fulana lá, a primeira, é saudável, né? Mas não. Quando a gente entende que a saúde ela é muito mais ampla, ela tem outros fatores que vão influenciar, a gente tem que entender que a gente precisa investigar a funcionalidade de uma pessoa. E para você rastrear essa funcionalidade, a gente tem alguns pilares, como por exemplo, a autonomia e a independência. Então isso que define a saúde de uma pessoa idosa, tá? E pensando nesse contexto, aí a gente vem com o conceito das síndromes geriátricas. São 7 síndromes geriátricas, eu vou listar elas aqui, tá? Daqui a pouco, nos vídeos futuros, eu vou falar de cada uma delas. Hoje eu quero falar só ali das síndromes, ok? Quando a gente rastreia as síndromes geriátricas, a gente consegue preservar melhor essa funcionalidade ou, pelo menos, intervir de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, digamos que das 7 síndromes, eu tenho um paciente que ele apresente 3 síndromes. Vamos chutar aqui. Vamos imaginar que essa pessoa apresenta uma insuficiência cognitiva, essa pessoa apresenta uma incontinência urinária, essa pessoa apresenta uma iatrogenia medicamentosa. O que acontece? Quando a gente tem essas 3, não exatamente essas, mas 3 síndromes juntas, eu já ligo um alerta de que essa pessoa tem maior risco de queda, maior risco de mortalidade por conta de uma fratura, uma hospitalização. Então eu começo a intervir de forma mais eficaz. Então eu entendo o perigo e, consequentemente, eu tenho uma intervenção mais assertiva. Agora imagina se essa pessoa ela evolui com mais 2 síndromes. Então, além das que eu falei, ela apresenta ali a imobilidade, ela apresenta ali uma insuficiência comunicativa. Então, o que acontece? Eu já tenho uma pessoa que, se eu não entrar com tratamento, não só agora, não mais preventivo, mas um tratamento mais eficaz ali para tentar ou manter o que tem, ou tentar melhorar um pouco do que seja, dependendo de qual nível que esteja determinada doença, mas se eu não consigo ali tratar, ou seja, reduzir os sintomas, eu vou pelo menos manter do jeito que tá, para não deixar evoluir, ou essa pessoa ela pode se encontrar por exemplo, cuidado paliativo. E quando eu identifico isso mais rápido, eu melhoro a vida dessa pessoa. Porque eu vou dar um tratamento não só mais assertivo, mas qualificado para essa pessoa também. Imagina uma pessoa que esteja em cuidado paliativo. Vale a pena você, fisioterapeuta, chegar lá e não, ela tá com uma síndrome de imobilidade, essa pessoa tá com uma insuficiência cognitiva, ela tem lá depressão, ela tem lá uma demência, e aí você chega lá, não, vamos ficar de pé, vamos movimentar. Será que é isso que essa pessoa quer? Não, vamos tentar olhar enxergar uma outra parte ali da saúde
né? E aí vamos dar conforto para essa pessoa, vamos promover mais analgesia, vamos tentar melhorar ali o ambiente dessa pessoa para que seja não só mais confortável para ela, mas também para quem está ao redor, os familiares, os cuidadores. Então, por isso que é importante que a gente tenha conhecimento de cada síndrome, para que a gente entenda, além de entender o processo do envelhecimento, mas que a gente entenda esses conceitos para que a gente possa rastrear. Para que a gente possa rastrear e melhorar o nosso raciocínio clínico. Porque, como eu disse, quando a gente identifica ali qual é digamos, o perfil do paciente, em que perfil esse paciente se encontra, se é um perfil que eu posso trabalhar mais a prevenção, então eu posso puxar mais esse paciente, vou entrar com mais exercícios, com carga, com aumento da intensidade, ou se é um perfil de paciente que precisa mais de um tratamento para tentar manter o que ele tem hoje de funcionalidade, ou seja, autonomia e independência, ou se já é um paciente num perfil mais avançado de comorbidade, onde eu vou tentar trazer o máximo de conforto para essa pessoa, para essa vida. Então, eu consigo fazer a minha avaliação dentro de todas as áreas, por exemplo, uma avaliação clínica, uma avaliação psíquico-social e uma avaliação funcional, quando eu entendo os conceitos das síndromes geriátricas. Mas quando eu não entendo isso, quando eu não sei isso, porque isso é besteira, não vai mudar meu tratamento não, o meu tratamento é a mesma coisa, eu sempre tenho que chegar lá, fazer 3 séries de tantas repetições, com 3 quilinhos no joelho, senta, levanta, senta, levanta. Aí chega pra mim e fala assim, Renata, meu paciente não quer fazer o que eu peço. Preciso nem falar nada, né? Mas vamos lá, continuando. Então, além desse detalhe que eu mencionei, tem uma outra questão. Quando a gente não conhece esse conceito, quando a gente não sabe quais são as síndromes, quando a gente não sabe enxergar esse paciente de forma ampla e rastrear, ou seja, fazer uma avaliação multidimensional do idoso, para que a gente possa compreender todo o conceito de saúde, a gente pode intervir de forma negativa, ou seja, as famosas iatrogenias. Iatrogenia, inclusive, é uma das síndromes geriátricas. E quando a gente pensa em iatrogenia, o que a gente pensa? Medicamento, né? Sim, realmente, o medicamento, ele faz parte das iatrogenias. Quando a gente vê um idoso com 5 medicamentos, a gente já liga o alerta que, eu tenho uma bola de neve, uma cascata aqui de medicamentos que estão, por conta de vários processos metabólicos, enfim, esses medicamentos, eles vão interagir negativamente juntos, né? Então eu começo a ter um problema por conta de outro. E por isso a importância de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional ali com esse atendimento. Mas, enfim, outro assunto, vai ficar para outro vídeo também. Mas a gente pode acabar fazendo uma iatrogenia também. Nós, fisioterapeutas, podemos fazer isso. Porque se a gente não está vendo o paciente além do que foi ensinado, ou pelo menos do que é o comum, não vou dizer normal, hein? Tem uma diferença grande entre normal e comum. Mas, infelizmente, né, a gente vê ali muito fisioterapeuta fazendo sempre a mesma coisa. E aí, se você não identifica esses detalhes, você pode sim causar uma iatrogenia no seu paciente. Então, por isso a importância de você entender todo esse processo. E por isso a importância de que cada vez mais os fisioterapeutas que estão atendendo pacientes idosos se prepararem, se especializarem mais. Porque se você, tudo bem, eu tô falando de uma especialização, mas Renata, eu não quero fazer outra pós, Renata, mas eu não quero, tudo bem, mas vamos aprender pelo menos a fazer uma avaliação multidimensional dessa pessoa? Porque você tem que compreender que é diferente. Não dá para você fazer a mesma avaliação que você pratica numa pessoa de 20, 30 anos, numa pessoa de 60, 70, 80. O corpo não responde da mesma maneira. Então, por isso a importância dessa avaliação, para que a gente possa rastrear as síndromes geriátricas. Eu vou dar um exemplo aqui de como é complexo esse tema e como é importante que a gente esteja cada vez mais falando. Vamos criar uma paciente aqui agora. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho a dona fulana lá, tá? Vou inventar um nome não, dona fulana. Dona fulana, ela tem 72 anos, tá? E ela decide ir comprar pão. Então ela tá na casa dela e ela decide ir comprar pão. O fato dessa decisão já faz parte da autonomia, tá? A autonomia é a nossa capacidade de decisão, então ela decidiu. E para que ela decida isso, ela também tem que
ter algumas outras funções da cognição dela para conseguir realizar essa tarefa, tá? Então, por exemplo, ela precisa saber quantos pães ela vai comprar, ela precisa decidir quanto de dinheiro ela vai levar. Então, repare, eu tenho funções cognitivas envolvidas. Eu preciso também de motivação, porque para que eu vá até a padaria comprar pão ou para que eu queira ter o pão na minha casa, eu preciso estar motivada. Então, olha aí o humor falando nesse caso. Então, a gente já está mencionando aí, se ela tivesse um problema, ou seja, se ela tivesse ali afetada essa cognição e humor, é uma insuficiência cognitiva. Bom, digamos que tá tudo bem com a dona fulana, tá? E agora ela foi lá até a padaria. O fato dela se deslocar da casa dela até a padaria, ela precisa de mobilidade. Então eu preciso conseguir ali caminhar, me deslocar ou mesmo andar com um dispositivo de marcha, uma cadeira de rodas, tá? Mas eu preciso dessa mobilidade, isso para que eu seja independente. Então, ó, autonomia, cognição, humor, voltada para a nossa capacidade de decisão. Agora eu já estou falando da independência, ou seja, a nossa capacidade de realizar uma determinada tarefa, de conseguir fazer uma atividade motora. Mas não para por aí não. Para que ela chegue até lá, ela também tem que ter a função cardiorrespiratória dela adequada, para que ela não se canse num determinado percurso, certo? Para que ela chegue até lá, ela de novo precisa da cognição, porque muitas das vezes precisa atravessar a rua, eu preciso ver se o sinal está aberto para mim, ou seja, fechado para os carros. Eu preciso olhar o chão, ter essa percepção visoespacial para que eu consiga andar sem me machucar. Eu preciso da minha marcha adequada, eu preciso da minha postura adequada. Quanto componente. Quando eu falo dessa mobilidade, eu posso, se tiver afetado, eu posso estar falando de uma síndrome geriátrica, que é a imobilidade, se eu não tenho essa mobilidade para me locomover. Bom, e aí vamos lá, tá? Chegou na padaria. Para chegar na padaria e pedir o pão, eu preciso da minha comunicação. Eu preciso da voz, eu preciso da audição, ou seja, fala, audição. De novo, tá envolvido tanto a minha parte cognitiva, como também a minha parte da independência. A comunicação, ela também faz parte da independência. Pensa assim, ó, vou fazer uma pausa aqui na minha história da dona fulana. Quando a gente viaja, imagina você viajando para um lugar que você não fala nada da língua daquele local. Como é que você fica? Você fica dependente de um aparelhinho ou de uma pessoa para traduzir para você. Tá vendo como é relacionado com a independência? Bom, aí continuando. Então a dona fulana, ela precisa ali falar, ela precisa ouvir, ela precisa entender. Então, gente, quando a gente enxerga a saúde dessa pessoa, eu tenho que falar da funcionalidade. Porque repara que não é simplesmente eu olhar o joelho da dona fulana que tem artrose e que tá ali mais restrito, que tá com uma hipomobilidade. Eu não posso deixar, lógico, eu não vou deixar de olhar o joelho, mas eu não posso deixar que isso seja o meu centro das atenções. Lógico que a gente vai treinar a marcha, claro, a gente vai treinar a funcionalidade no sentido da parte mais funcional, né? Vamos falar de marcha, vamos falar de força, vamos falar de... Eu sei que a gente vai falar disso porque é a nossa área, a nossa especialidade, mas a gente precisa enxergar todos esses outros domínios da nossa faculdade mental, ou seja, memória, atenção, função executiva, linguagem, enfim, vai ficar para um outro vídeo também. Enfim, então, gente, é importante que a gente tenha conhecimento sobre a síndrome geriátrica para que você possa fazer uma avaliação mais ampla, conseguir detectar os pontos do seu paciente em que estão precisando você ter maior atenção, você dar maior atenção e, claro, também para que você possa não ser o fisioterapeuta ortobon, com todo respeito. Mas é que uma vez eu ouvi esse termo e eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, eu não quero ser uma fisioterapeuta ortobon. Com todo respeito, ortobon, com quem é, beleza. Mas é porque, gente, me traumatizou. Cada um tem o seu trauma, tá? Então, passem a enxergar o idoso de vocês além daquela tendinitezinha do ombro, além daquela artrose, além daquela síndrome do túnel do carpo, que isso tudo vai ser importante.
Porque sem isso, a gente não vai, por exemplo, um paciente, um idoso ali que esteja com uma síndrome do túnel do carpo, ele começa a não ter a pinça, que é outro movimento muito importante para nossa funcionalidade, para nossa independência, porque eu preciso pegar, lembra da dona fulana? Ela foi na padaria para eu pegar o pão, a sacola do pão, tá? Então é claro que a gente vai olhar para essa área e vai focar, mas tem muito mais do que isso, a gente precisa enxergar tudo isso. E espero que tenha gostado, deixa o seu like, tô adorando falar isso. Deixa o seu like aqui, comenta, fala do tema, vê se gostou. Se não gostou, fica quieto, por favor, brincadeira. Mas fala aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!